Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje vamos explorar a ideia de que podemos usar o poder da mente para criar a vida que a gente deseja. Uma ideia fascinante mesmo. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem um artigo Além do Caos, da Mernice Pereira. Ah, Mernice Pereira? É, especialista em neurobusiness. Ela tem mais de 40 anos de experiência nessa área, então. 40 anos, nossa. Ela realmente deve saber do que está falando. Mas me explica uma coisa, o que exatamente ela diz nesse artigo? Tipo, como a gente pode usar a mente para influenciar a realidade? Ela usa uma analogia bem interessante que a mente é como um software e o cérebro é o hardware. E, assim como um software, a mente precisa ser programada para funcionar direito, né? A mente precisa ser, digamos, treinada para criar a realidade que a gente quer. Interessante. Que tipo de treinamento mental a gente está falando? O que ela sugere? Ela se baseia bastante em neurociência. Por exemplo, ela cita o trabalho do Dr. Joe Dispenza. Ah, sim, conheço o trabalho dele. Que demonstrou como as emoções, principalmente as negativas, impactam o nosso sistema imunológico, né? É mesmo. Quer dizer que emoções tipo raiva, medo, tristeza podem realmente deixar a gente doente. Exatamente. O Dispenza descobriu que emoções negativas acabam liberando o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E o cortisol em excesso pode, suprimir o sistema imunológico, deixando a gente mais vulnerável a doenças. Nossa, que coisa. Então quer dizer que pensamentos e emoções têm um impacto físico real no nosso corpo. Total. E não são só as negativas, tá? Calma. O estudo do Dispenza também mostrou que emoções positivas, tipo alegria, gratidão, aumentam a produção de IgA. É que um anticorpo é importante para defender o organismo. Então, cultivar emoções positivas não é só bom para a mente, mas também para o corpo. Com certeza. Mas a Mernice vai além da neurociência, né? Hum? Ela fala de energia de ponto zero. O que é isso? Energia de ponto zero é um conceito um pouco complexo, mas em linhas gerais. Podemos entender como um tipo de campo de energia universal, sabe? Que conecta todas as coisas. Ela compara a uma nuvem de informações. Uma biblioteca universal da qual podemos acessar conhecimento, inspiração. Parece meio abstrato, né? Você pode dar um exemplo de como essa energia de ponto zero se manifesta na vida real. Pensa na intuição. Você já teve aquela sensação de saber algo sem ter uma explicação lógica para isso? Ou de ter uma ideia genial do nada? Quem nunca? A Mernice acredita que esses momentos de insight podem ser resultado da nossa conexão com energia de ponto zero. Entendi. É como se a gente tivesse um Wi-Fi interno que nos conecta a essa rede universal de informações. E como a gente fortalece essa conexão, segundo a Mernice? Ela destaca a importância da meditação, da atenção plena, de cultivar uma atitude receptiva, sabe? Mas ela reconhece que a energia de ponto zero é um conceito que desafia a nossa compreensão racional. A gente precisa se abrir para novas possibilidades para entender essa ideia. Mas me diz, se essa energia conecta tudo, nossos pensamentos e emoções também podem influenciar o mundo. Exatamente. E essa é uma das ideias mais instigantes do artigo. A Mernice argumenta que, se estamos conectados a essa rede universal, as nossas emoções e pensamentos emitem vibrações que impactam o coletivo. Peraí. Então, se eu tô tendo um dia ruim, eu tô, contaminando a energia coletiva com as minhas vibrações negativas. Não me parece muito justo isso. Calma, a Mernice não está falando de culpa, nem de julgamento, sabe? A ideia é que, ao tomarmos consciência do poder dos nossos pensamentos e emoções, podemos escolher conscientemente vibrar numa frequência mais positiva. Faz sentido. Mas como lidar com a avalanche de notícias ruins que a gente recebe todo dia? Como manter uma vibração positiva no mundo tão caótico? A Mernice não propõe que a gente se aliene da realidade. Ela diz que a gente precisa estar informado, sim, mas sem se deixar dominar pelo medo, pela negatividade. Certo. E aí que entra a coerência cardíaca que a gente comentou antes. A coerência cardíaca seria tipo um escudo contra as vibrações negativas do mundo. Podemos dizer que sim. Quando o coração e a mente estão em sintonia, a gente cria um tipo de campo energético que nos protege das influências externas, sabe? Permitindo que a gente observe o caos com mais clareza, serenidade, sem se deixar contaminar. Interessante. É como se a gente cultivasse uma força interior que nos permite navegar pelas turbulências do mundo sem perder o equilíbrio. Mas como a gente desenvolve essa tal coerência cardíaca? A Mernice dedica boa parte do artigo a práticas que promovem esse estado de equilíbrio interior. E uma delas é a meditação. Mas isso a gente vai discutir com mais calma na próxima parte do nosso mergulho. E acho que por hoje já temos bastante informação para processar, mas estou curioso para saber mais sobre essas práticas. Voltamos já já. Bom, voltando ao nosso mergulho em Além do Caos, a Mernice Pereira levanta uma questão central, sabe? Que é, se os nossos pensamentos influenciam a realidade, qual é a nossa responsabilidade no caos que a gente vê no mundo? É uma pergunta que faz a gente pensar, né?
Será que, sem perceber, a gente está contribuindo para os problemas que a gente tanto critica? A Marlise explora essa ideia com bastante cuidado. Ela argumenta que emoções negativas, tipo medo, raiva, pessimismo, emitem vibrações que, de certa forma, contaminam a energia coletiva, sabe? Mas ela não tá jogando a culpa em ninguém. Ufa! Ainda bem, porque se cada pensamento negativo contribuísse para o caos, a gente estava perdido. Mas então como ela explica essa ideia de contaminação e a responsabilidade individual? A chave tá na consciência. Yeah. Segundo a Mary Nace, quando a gente reconhece o poder dos nossos pensamentos e emoções, a gente pode escolher conscientemente vibrar numa frequência mais positiva e contribuir para a harmonia coletiva, em vez de alimentar o caos. Entendi. É como se a gente tivesse um compromisso não só com o nosso bem-estar, mas com o bem-estar do planeta. Legal. Mas, sendo realista, como manter uma vibração positiva com tanta notícia ruim? A Mary Nace não sugere que a gente ignore a realidade. Ela diz que a gente tem que se manter informado de sim, mas sem se deixar dominar pelo medo, pela negatividade. E aí que entra a coerência cardíaca que a gente falou antes. A coerência cardíaca seria como um escudo contra as vibrações negativas do mundo. Podemos dizer que sim. Quando o coração e a mente estão em sintonia, a gente cria um tipo de campo energético que meio que nos blinda das influências externas, sabe? Permitindo que a gente veja o caos com mais clareza, serenidade, sem se deixar contaminar. Faz sentido. É como se a gente cultivasse uma força interior para navegar pelas turbulências do mundo sem perder o equilíbrio. Mas como a gente chega nessa coerência cardíaca? A Mary Nace fala bastante sobre isso no artigo. Ela dedica boa parte dele a práticas que ajudam a gente a alcançar esse estado de equilíbrio interior. Que legal. Uma delas é a meditação. A meditação parece ser bem importante em Além do Caos, né? Mas, e para quem nunca meditou? Por onde começar? Ficar sentado em silêncio parece meio assustador. A Mary Nace explica a meditação de um jeito bem prático e acessível. Ela sugere começar com alguns minutinhos por dia, sabe? Focando na respiração, observando os pensamentos sem julgamento. Existem várias técnicas de meditação, cada pessoa pode encontrar que funciona melhor para ela. Tão importante é achar uma prática que ajude a gente a silenciar a mente e se conectar com o nosso interior. Mas além da meditação, o que mais a Mary Nace sugere? Ela também fala da importância do movimento, do exercício físico. E não é só por uma questão de estética ou de saúde física, tá? Segundo ela, o exercício físico, principalmente ao ar livre, ajuda a liberar energias estagnadas, sabe? Promovendo uma sensação de bem-estar, de vitalidade. Ah, faz todo sentido. Quando a gente se movimenta, libera endorfinas, melhora o humor, a disposição. Mas como o exercício físico se conecta com essa ideia de reprogramar a mente? A Mary Nace acredita que, ao cuidar do corpo, a gente também cuida da mente. O exercício físico libera o estresse, aumenta a energia vital e coloca a gente em contato com um momento presente, o que contribui para uma mente mais clara, mais focada. É como se o movimento físico abrisse espaço para a mente se renovar, se fortalecer. Gostei disso. E além da meditação e do exercício físico, o que mais ela destaca? Ela fala bastante sobre o poder das afirmações positivas. Repetir frases que expressam o que a gente deseja, como se já fosse realidade, ajuda a reprogramar a mente subconsciente, criando novas crenças, novos padrões de pensamento. As afirmações positivas seriam tipo uns mantras para reprogramar a mente. Isso. Mas a Mary Nace alerta que não basta repetir as frases mecanicamente. A gente tem que sentir a emoção daquilo que está afirmando, sabe? Visualizar a realidade que a gente quer para a afirmação ter poder de transformação. Ou seja, a chave é a combinação de pensamento, emoção e ação. Mas e se a gente já tem crenças negativas enraizadas? Como as afirmações positivas podem ajudar? A Mary Nace reconhece que desconstruir crenças limitantes é um processo que leva tempo, exige persistência. Mas ela diz que as afirmações, junto com outras práticas, como a meditação, podem aos poucos reprogramar a mente, sabe? Substituindo padrões negativos por crenças mais fortalecedoras. Então, a repetição constante de afirmações positivas pode, com o tempo, dinover as crenças limitantes, abrindo caminho para novas possibilidades. Bacana. Mas e se as coisas não acontecerem como a gente espera? E se mesmo com todo o esforço a vida continuar cheia de desafios? A Denise deixa claro que a jornada de transformação pessoal nem sempre é fácil, né? Vão ter momentos de dúvida, de frustração, de aparente estagnação, mas ela nos convida a confiar no processo, a ter paciência, persistência e jamais desistir de buscar a vida que a gente deseja. Ter paciência e persistência são fundamentais, né? Mas com tantas práticas e ensinamentos, por onde a gente começa? O que a Mary Nace sugere como primeiro passo para quem quer aplicar os princípios de Além do Caos na vida real? Ela recomenda o autoconhecimento como ponto de partida.
Conhecer os próprios valores, desejos, crenças é essencial para definir o caminho que a gente quer trilhar. A partir daí, a gente pode escolher as ferramentas, as práticas que melhor se encaixam nas nossas necessidades e objetivos. Então, antes de sair reprogramando a mente por aí, a gente precisa primeiro entender quem a gente é e o que realmente quer da vida. Faz sentido. Total. E a Mary Nace também lembra da importância da intuição nesse processo. Ela nos convida a ouvir a voz interior, confiar nos nossos sentimentos e seguir o caminho que parece mais autêntico pra gente. Confiar na intuição, seguir o coração. Parece que, além do caos, além de todas as técnicas e práticas, também nos convida a uma reconexão com a nossa sabedoria interior. É isso. Exatamente. Muito legal. Mas ainda temos muito a explorar nesse mergulho. Sim. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nas ações práticas que a Mary Nace sugere para reprogramar a mente e criar a vida que a gente deseja. Fique com a gente. E chegamos à parte final do nosso mergulho e além do caos. A gente viu como a mente pode ser uma ferramenta poderosa para criar a realidade que a gente quer. Exploramos a ideia da energia de ponto zero, o importante da coerência cardíaca, mas agora vamos ao que interessa. O que a Mary Nace Pereira propõe na prática para reprogramar a mente? A Mary Nace apresenta um conjunto de ferramentas bem interessante que vão além daquelas técnicas tradicionais de autoajuda, sabe? Ela mistura conhecimentos de neurociência, física quântica, espiritualidade. É um guia prático para a transformação pessoal. Um guia prático que junta áreas diferentes do conhecimento. Gostei. Mas por onde começar? Quais são as primeiras ações que ela sugere? Ela fala bastante sobre a reprogramação neural, que seria basicamente criar novos circuitos neurais no cérebro através da repetição de pensamentos e comportamentos positivos. E uma das ferramentas mais eficazes para essa reprogramação, segundo ela, é a visualização. Visualização. Mas isso não é só um exercício de imaginação. Como a visualização pode mudar a realidade? A Mary Nace explica que quando a gente visualiza algo com clareza, com emoção, o cérebro não diferencia a experiência real da imaginada. Ou seja, ao visualizar a vida que a gente quer, a gente meio que engana o cérebro, fazendo acreditar que aquilo já é real. Que legal. É como se a gente criasse um mapa mental para o nosso futuro, guiando o cérebro na direção dos nossos objetivos. Mas para a visualização funcionar, basta imaginar? Não é só imaginar. A Mary Nace fala da importância de usar todos os sentidos na visualização. A gente tem que sentir as emoções, os cheiros, as sensações físicas, como se estivesse vivendo a experiência de verdade. Quanto mais real a visualização, mais forte o impacto no cérebro. Faz sentido. É como se a gente imprimisse a imagem da realidade que a gente quer no nosso subconsciente. Mas, e além da visualização, o que mais a Mary Nace sugere para essa reprogramação neural? Ela também fala do poder das afirmações positivas, que a gente já comentou antes. Repetir frases que expressam os nossos desejos, como se já fossem realidade, ajuda a criar novas conexões neurais no cérebro, substituindo os padrões de pensamento negativos por crenças mais fortalecedoras. Seria como um antídoto para os pensamentos que nos sabotam. Exatamente. Mas ela ressalta a importância de ser consistente, de ter persistência na prática das afirmações. Não adianta repetir uma vez ou outra, tem que virar um hábito para que elas, aos poucos, reprogramem a mente. Então a chave é a repetição, como se a gente estivesse gravando afirmações no cérebro. Entendi. Mas mesmo todo o esforço, as coisas não mudarem. Se a realidade continuar a mesma. A Mary Nace reconhece que a transformação pessoal é um processo, né? Nem sempre é linear, imediato. Pode ter momentos de frustração, de dúvida, de estagnação, mas ela incentiva a gente a não desistir, a confiar no processo, a ter paciência. Ela compara a mente com um jardim que precisa ser cuidado com constância para florescer. Que bonito. Assim como um jardim precisa ser regado, adubado, cuidado com carinho para dar frutos, a mente também precisa de atenção de nutrientes para se transformar. Mas, se a mente é como um jardim, quais seriam esses nutrientes que a fazem florescer? A Mary Nace fala da importância de nutrir a mente com pensamentos positivos, emoções elevadas, sabe? Experiências inspiradoras. Ela nos convida a buscar aquilo que nos faz bem, que nos eleva, que nos conecta com a nossa essência. Ou seja, não é só tirar os pensamentos ruins, mas cultivar atitudes, hábitos que alimentem a mente com coisas boas, com luz. Parece desafiador, mas recompensador. Com certeza. E ela lembra que a gente não está sozinho nessa jornada. Ela incentiva a gente a buscar apoio em pessoas que vibram na mesma frequência, formar uma rede de apoio que nos inspire, que nos fortaleça. Ter amigos, familiares, mentores que nos apoiam é fundamental, né? Para manter a motivação, a confiança no processo. Mas, além do apoio de outras pessoas, ela sugere mais alguma fonte de inspiração. Ela fala da importância da conexão com a natureza. Para ela, a natureza é uma fonte inesgotável de energia, de sabedoria,
que nos reconecta com a nossa essência e nos inspira a viver em harmonia. É verdade. Um mergulho no mar, uma caminhada na floresta, contemplar a natureza, traz paz, renova as energias e inspira a gente a viver com mais leveza, com mais gratidão. Mas com tantas ferramentas e ensinamentos, qual é a mensagem central de Além do Caos? A mensagem central é de empoderamento. A Marinês nos convida a assumir o controle da nossa mente, a reconhecer o nosso poder interior e usar esse poder para criar a vida que a gente quer. Ela lembra que a gente é o protagonista da nossa história, que a gente tem a capacidade de transformar nossa realidade com um pensamento, uma emoção, uma ação de cada vez. Que mensagem inspiradora. Além do Caos é um convite para a gente se conhecer melhor, se transformar, se recriar. E para quem quer se aprofundar nesse universo de possibilidades, o artigo da Marinês Pereira é um guia incrível, cheio de ferramentas para a gente colocar em prática. Sem dúvida. E que esse mergulho inspire você, ouvinte, a trilhar o seu próprio caminho, além do caos, rumo à vida que você sempre quis. E assim, a gente encerra nosso mergulho profundo em Além do Caos, da Marinês Pereira. Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa e que se sinta inspirado a usar o poder da sua mente para criar a vida que você merece. Até a próxima!